pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para falar sobre a reforma do consultório. Eu resolvi fazer uma reforma lá no meu consultório, eu aluguei a sala ao lado e resolvi fazer uma ampliação. E o que eu queria com isso? Eu queria uma recepção maior e eu queria mais 2 consultórios, uma área de esterilização maior. E no meu planejamento eu também fiz uma área de onde antigamente era minha esterilização, eu reformei ela toda. Fiz uma área de cozinha com uma bancada para os funcionários poderem almoçar ali direitinho, fazer um lanche da tarde e tal. E aonde era a minha recepção, eu fiz uma parte de escritório, uma área interna. Então, só que assim, muitas vezes, eu achei interessante fazer esse vídeo, porque muitas vezes a gente começa uma reforma e a gente não tem noção do que a gente tem que se planejar, a gente não tem noção do que vai gastar, tem uma noção básica, mas tem coisas que a gente não tá imaginando que vai ter esse tipo de gasto. Então eu não coloquei valores, mas eu achei interessante colocar o vídeo, porque eu não coloquei valores porque cada cidade é um valor e porque eu acho que realmente não tem por que colocar. Mas cada cidade é um valor e, enfim, é importante a gente saber o que vai ser o básico, o que a gente tem que ter para ter um consultório no mínimo interessante, né? Pra não ficar com aquela cara de cliniquinha feia, pra ter um negócio mais legal. E o que eu planejei, o que aconteceu realmente na minha obra que tá acabando agora, tá? Eu fiz uma colinha aqui. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber mais ou menos quanto que a gente vai gastar é em arquitetura. Você tem que ver quem que vai fazer o seu projeto, quem que vai tomar conta da sua obra, quem que vai fazer isso. E é importante que você tenha um arquiteto por trás disso, é muito importante, tá? A segunda coisa que você tem que prestar bastante atenção e que vai ser a segunda coisa mesmo que você vai negociar, vai ser um empreiteiro. A primeira vez que eu fiz o consultório, quando eu fiz o meu consultório pequeno, eu fiz com um empreiteiro e eu gostei muito dele. Então eu já chamei esse mesmo e foi ele que tocou toda a parte de reforma, porque ele já conhecia e tudo. E é interessante que esse meu empreiteiro, ele já tem o pessoal do gesso, ele faz a parte toda de hidráulica, a parte toda de elétrica, de pintura. Então, assim, ele já é bem completo. Isso foi muito bom pra mim, na verdade. Eu gosto muito desse esquema, tá? Então, além do empreiteiro, vocês têm que prestar, assim, tipo, básico do básico, os móveis de consultório. E aí as marcas principais que eu considero são a Odontoplay, a Lafayette e a AID. Eu acabei fechando com a AID porque os meus armários antigos já eram da AID e eu queria reutilizar alguma coisa. Alguns módulos eles cortaram e colocaram nos consultórios novos. Então eu preferi fazer a AID por isso. Mas a Odontoplay e a Lafayette também são muito boas. Então tem que ver qual que vai estar com o melhor atendimento aí para sua demanda, tá? Além dos armários de consultório, tem os equipamentos. E aí pode ser Dabi, Guinatos ou Cavo, são os que eu considero também mais interessantes. Eu trabalho com a Guinatos há muito tempo, então eu nem pensei 2 vezes em escolher Guinatos. Mas assim, todas as 3 são muito boas e, enfim, o importante é também cada um sabe o que gosta mais, isso é questão de gosto. Mas ali na Guinatos ou aonde você escolher, você vai comprar a cadeira odontológica, o mocho, as autoclaves, raio-x, bomba a vácuo, compressor. Na verdade, o compressor eu comprei com a mesma pessoal que faz a minha assistência técnica, não foi com a Guinatos em si, mas enfim, é um compressor que você tem que comprar e câmera intraoral, se você quiser, o ultrassom com jato de bicarbonato, que o da Dabi é chamado de Prof.
E o foto. E as canetas de alta rotação, que eu deixo uma em cada consultório. Então, foi o que eu encomendei na Agnatus. Eles fazem umas condições boas e enfim, mas é pra vocês terem uma ideia que também isso daí é uma das principais coisas que você tem que definir já no início, tá? Estando definido AID e Ignatus, você já tá com meio caminho andado, mas gente, não é só isso, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Depois que a gente tem isso, a gente tem que pensar em iluminação, que você pode fazer uma iluminação bem básica ou você pode fazer uma iluminação mais bacana, e aí isso vai demandar custo. Tem que ver com o seu empreiteiro se ele vai fazer gesso, para você saber qual o tipo de luminária que você vai querer. O que é importante dentro do consultório? Que você tenha luzes tanto frias quanto quentes, porque isso vai influenciar muito na cor das suas restaurações, na cor do seu trabalho. Então, assim, é óbvio que o ideal é a gente escolher a cor próximo a uma janela, que seja mais próximo da luz do dia, da luz do sol. Só que às vezes isso não é possível. Lá no meu consultório, por exemplo, eu tenho 3, agora com a reforma, 3 tem janela, mas um é na área interna. Esse da área interna, ele é um consultório um pouco mais crítico para a escolha de cor. Então você tem que colocar fria e quente ao mesmo tempo para tentar minimizar um pouco. Ou levar esse paciente para perto de uma janela para te ajudar a escolher essa cor. Isso é muito, muito importante, tá? Então, além disso, você tem que escolher um piso, que pode ser uma cerâmica normal, ou pode ser um epóxi, ou pode ser um porcelanato. Isso vai depender de gosto também e do seu perfil, tá, gente? Mas é uma coisa que você vai gastar algum dinheiro. Então, se a sala for sua, você pode investir um pouco mais. Se a sala for alugada, aí você tem que ver o que você vai decidir, tá? Eu tenho o piso, tem os aparelhos de ar-condicionado. Gente, o aparelho de ar-condicionado é caro e a instalação do aparelho de ar-condicionado é mais cara ainda. Então é uma parte da obra que realmente você vai ter que investir alguma coisa. A não ser que você queira colocar um ar de janela. Mas eu particularmente acho que já está ultrapassado. Então assim, para colocar um ar de split, que fique bacana, bonito, esteticamente legal, vai gastar uma grana, tá? De ar-condicionado. Além disso, na sua recepção eu coloquei armários, tem o balcão da sua recepcionista, tem eu fiz um painel de madeira. Isso tudo que você for colocando a mais vai ser custos a mais, tá? Então toda a parte de marcenaria, se você vai fazer um sofá, se você vai fazer umas poltronas, isso tudo, você tem que ver o custo que isso vai ser a mais pro seu consultório, tá? Então você pode colocar uma poltrona mais simples ou pode colocar uma poltrona mais luxuosa, e aí vai depender do seu perfil e do perfil do consultório que você quer montar. Mas tem a parte de marcenaria, de recepção, e tem a parte de marcenaria de escritório, de consultório, se você quiser fazer uma mesa mais bacana para você conversar com o paciente, passar orçamento, isso é interessante, tá? Tem uma TV para recepção, que a grande maioria das recepções tem TV para o paciente ficar assistindo. Então, a TV do consultório, você tem que contar esse valor. Tem os granitos, a área, da outra vez, gente, eu tinha deixado os armários com o tampo da AID, que vem, né, já com os armários odontológicos na minha esterilização. E eu achei que molhou muito, então assim, o consultório ele ficou pronto em 2012 e agora com a reforma em 2016 tem 4 anos e aquela madeira já tava ruim, já não tava legal. Então o que eu decidi? Os armários da AID eu deixaria com aquele tampo branco do armário dentro do consultório e a parte de esterilização, essa área de cozinha que eu falei que fiz e a parte de banheiro eu faria com marmoraria. Ou granito, ou mármore, aí depende do seu também, do que você gosta, tá? Mas eu fiz com marmoraria essa parte toda, principalmente a área da esterilização, e se você tiver uma areazinha pra prótese, que eu fiz também junto com a esterilização, eu acho que vale a pena fazer
de pedra e não de madeira, igual é o da ID. Então granito, mármore ou o que você achar melhor, tá? Então eu gastei também com marmoraria. Um som ambiente, eu coloquei embutido no gesso, achei bem interessante, vale a pena pesquisar, e aí tem vários valores, tem baratinho, tem mais caro, com várias estações, enfim, aí a gente tem que ver também. Uma coisa que eu achei assim, que eu não pensava que era tão caro e que é muito caro, é cortina e rodapé. A cortina eu já sabia que era cara, mas o rodapé eu não sabia que era tão caro. E eu fechei com a mesma pessoa, então assim, foi uma parte do orçamento que eu achei que tava um pouco além do que eu imaginei. Mas aí, gente, obra é obra, não tem jeito, é assim mesmo. Então, cortina e rodapé. Porque se você tá fazendo a reforma toda, que você vai mudar elétrica e hidráulica no piso, por causa do consultório, você vai ter que colocar o rodapé, independente da sala ser sua ou não. E aí, enfim, você vai gastar com isso, tá? Aí tem a parte de decoração, por exemplo, eu coloquei nesse painel de madeira uma logo e tem uma porta também lá na frente que eu vou colocar um adesivo, então isso depende um pouco também do que você quer de decoração. Tem a área do café, então um móvelzinho para você colocar um café, um biscoitinho, umas revistas, uma cafeteira, porque essas coisas eu já tinha, como eu tô dizendo, meu consultório foi reforma, então com isso eu não gastei agora, mas eu já tinha gastado antes. Então esse móvel pra colocar essa partezinha de café, pra colocar um mimo pro seu paciente, eu tenho um baleiro que eu boto umas balas, é legal. E até pra colocar uns folderzinhos, alguma coisa de clareamento, é interessante, tá? Além disso, se você tá fazendo, por exemplo, você alugou uma sala, um conjunto comercial, que é o meu caso, ele é todo aberto, ele é todo amplo. E aí você tem que fechar para separar, segmentar em consultório, esterilização, recepção. Então, à medida que você vai fechando, você tem que comprar porta para fechar esse espaço. Então, também você vai gastar com porta na área interna. Eu coloquei lá na minha porta de entrada uma porta de blindex que vai ter acesso para recepção. Então o paciente vai apertar a campainha e a recepcionista vai perguntar quem é e vai poder abrir dali mesmo do lugar dela. Isso é muito interessante. Então essa porta de blindex também é um gasto, esse interfone também é um gasto. A área de banheiro, se você for trocar ou não for, enfim, aí tem pia, que eu já falei, do granito, o vaso, a parte de conexão, e enfim, o que você for colocar no banheiro, mas o que eu acho que também não gasta muito. Basicamente, gente, era isso que eu tinha notado. É importante a gente saber e já ir se programando pra gente saber mais ou menos até onde a gente pode ir, o quanto que a gente tem de capital pra poder investir e pra poder chegar num patamar que você quer realmente. Então, assim, achei interessante fazer esse vídeo porque minha obra tá finalizando e, enfim, é bem bacana, mas eu vou até fazer um vídeo quando ela estiver pronta, mostrando tudo e tal, mas é interessante a gente se programar, a gente fazer um planejamento e com a sua arquiteta, com o seu empreiteiro, de tudo que você vai gastar e para você não ter sustos durante o decorrer da obra. Mas é isso, gente. Eu espero que o vídeo tenha ajudado aí quem vai fazer reforma, quem vai começar consultório. É muito, muito, muito gratificante você ver o seu sonho sendo construído, sendo realizado ali daquela maneira, independente de ser o seu primeiro consultório, independente de ser uma ampliação, que é o meu caso, mas é muito legal, é muito prazeroso ver, e agora principalmente que tá tudo já finalizando, então assim, boa sorte para todo mundo que vai enfrentar essa obra aí de consultório, e eu já daqui a um tempinho vou fazer o vídeo quando tiver tudo prontinho, aí vocês vão ver tudo certo, tá bom? Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no meu canal. Beijão!